Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adorai Alto Vale. É uma grande alegria estarmos aqui novamente no programa de quarta-feira. Bom dia a todos. Hoje o nosso estudo vai ser do Eu Sou Testemunha, que vem da série dos livros Ligue-se. Esse é o volume 25 e nós vamos refletir em cima do estudo da nossa irmã Carmen Regina Rain, que fala sobre o perdão. Eu sou testemunha no perdão. E perdoados estão todos os teus pecados. O que você pensa quando o pastor, num culto cristão, após a confissão dos pecados, diz essas palavras? Como fica o seu coração? Como você passa a ver o outro que igualmente recebeu o perdão dos pecados? E as suas mágoas, seus sentimentos, onde ficam? Para perdoar e ser perdoado, primeiramente é necessário a admissão da culpa, do erro cometido. Não há como pedir perdão se não admitirmos os nossos erros. Hoje em dia, é muito comum negar o pecado. As pessoas, de um modo geral, não gostam dessa palavra e não admitem, de forma alguma, ter cometido pecado. Essa palavra parece ter sido banida do dicionário. Mas, afinal, o que é pecado? Se nós não admitimos que erramos, que cometemos pecados, como pedir perdão? Qual o sentido do perdão? Como ser testemunha no perdão? Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós lemos: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo também diz: Não há justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como dizer então que não cometemos pecados? No Salmo 51, no versículo 3, nós lemos: Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu vou ler o Salmo 51 como uma forma de oração e reflexão para o nosso estudo. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar. Até aqui as palavras do Salmo 51. É difícil para muitas pessoas reconhecerem as suas falhas, e é muito mais fácil ver o erro dos outros. A partir do momento em que reconhecemos as nossas culpas, nós podemos pedir perdão e perdoar também. O perdão é uma via de duas mãos. Não dá para ver apenas o cisco no olho do outro, mas precisamos, antes de tudo, reparar na trave que está no nosso próprio olho. Somente reconhecendo nossas culpas, podemos ter a alegria de saber que somos perdoados por quem agredimos e pelo amor de Cristo, que mesmo sem pecados, a si mesmo se entregou
para que todos nós que cremos nas palavras da salvação tivéssemos a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Perdoar é um ato de amor. Amor por quem é perdoado, amor por quem perdoa e amor por si mesmo. Quem não ama não pode perdoar, conforme o psicólogo Washington Jr. O perdão está relacionado à melhoria da saúde mental, ou seja, menos ansiedade, menos depressão, mais esperança. O principal mecanismo que relaciona perdão à saúde mental é a redução da ruminação, ficar martelando os pensamentos negativos. A ruminação nos leva a mais raiva, depressão, ansiedade, entre muitos outros distúrbios psicológicos. Se a pessoa perdoa e reduz a ruminação sobre a ofensa, bem como suas consequências negativas, tão logo a saúde mental fica melhor. Vemos dessa forma que o ato de não perdoar afeta a nossa saúde mental, trazendo depressão, angústia e muitas vezes solidão. É fácil pedir perdão? É fácil perdoar? Para pedir perdão, primeiramente deve-se reconhecer que o delito foi cometido. Mas o velho homem que habita em nós e seguidamente gosta de aparecer e dar palpites, não deixa que nós reconheçamos os delitos praticados. Sendo assim, deixamos de pedir perdão. De outra forma, para perdoar, precisamos lembrar que perdoar é um ato de amor. Segundo Mateus 6, 14 e 15, nós lemos: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Por isso, peçamos sempre ao nosso Deus bondoso que nos perdoe e nos ajude a perdoar também. O texto base desse estudo nos diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 4:32. Ele nos induz à bondade, ao amor e ao perdão. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, que nós perdoemos aos que nos têm ofendido. Nas Escrituras Sagradas encontramos dois relatos muito significativos de amor e perdão. No Antigo Testamento, nós temos a história de José e de seus irmãos. José, filho amado de Jacó, e que por ciúmes, inveja do amor do pai pelo filho, foi vendido como escravo para mercadores egípcios pelos próprios irmãos. Difícil entender a atitude de José quando reencontrou os irmãos e lhes deu acolhida. Difícil entender esse perdão que foi oferecido aos irmãos após todos esses anos em que passou longe de sua família. Como lemos, junto de seus irmãos estava seu amado pai Jacó. Quantas saudades, quanto amor não compartilhado nesses anos de separação, quanta história para contar e recontar. Um misto de dor e alegria deve ter passado no coração de José. Apesar de todo o sofrimento da separação, José perdoou seus irmãos. Só conseguimos entender o perdão dado sem reservas, sem mágoas nem murmúrios, porque José compreendeu que em toda a sua vida Deus esteve sempre à sua frente. José perdoou e dessa forma foi testemunha do amor de Deus que dirigia seus passos em sua vida. No Novo Testamento, temos a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai sua parte da herança para que pudesse usufruir do mundo e de seus prazeres. O outro mais velho ficou em casa, ajudando o pai e talvez remoendo a atitude do irmão. O filho pródigo gastou toda a herança que lhe foi dada, mas depois, lembrando-se de tudo que havia jogado fora na casa de seu pai, retornou ao lar e em humildade declarou: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Como reagir numa situação dessas? Castigar o filho? Repreendê-lo na frente de todos? Como nós agiríamos? O filho arrependido retornou ao lar, para junto de seu pai. O irmão que havia ficado em casa revoltou-se com a atitude do pai em receber o filho de volta.
Difícil compreender a atitude do pai. Difícil compreender o sentimento do irmão mais velho? Se colocarmos Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, perceberemos que o perdão dado pelo Pai é o perdão que Deus nos oferece diariamente. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Pai foi testemunha desse amor sem medida do nosso bondoso Deus, através do perdão. Assim como o Pai que recebeu com honras e glórias o Filho que julgava estar perdido, Deus irá nos receber no dia derradeiro, independentemente dos delitos cometidos, das nossas transgressões, pois afinal estávamos mortos e revivemos, perdidos e fomos achados pelo perdão, graça e misericórdia do nosso Pai. O perdão e o Pai Nosso. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, pedimos na quinta petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Segundo Mateus 6, de 9 a 13. Nessa petição, suplicamos a Deus que não olhe para os nossos pecados, muito menos que recuse nossas preces. Da mesma forma, queremos de coração perdoar aqueles que nos têm ofendido. Assim como o filho pródigo reconheceu seus pecados diante de Deus, nós também reconhecemos que somos pecadores e rogamos a Deus que perdoe todas as nossas culpas que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Da mesma forma, queremos perdoar de coração e de boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. Lembrando que quem não quer perdoar ao seu próximo, não obtém o perdão dos pecados da parte de Deus, e com a quinta petição, chama sobre si a ira de Deus, como diz na explicação do Catecismo Menor. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará as ofensas de vocês. Gosto muito de uma imagem, possivelmente de um vilarejo aos pés dos Alpes, onde em pleno inverno vê-se tudo coberto de neve. As casas cobertas de neve até os telhados. Dentro das casas, uma lareira com fogo trepidando, aquecendo o ambiente. Muitas vezes mostrei essa imagem a diversas pessoas que instintivamente diziam: "Ai, que frio!" Não sei se pelo fato de eu gostar do inverno, gostar de estar ao redor do fogo em dias frios e não ver apenas a neve, mas a luz irradiada pelo fogo, eu pensava: frio nada, para mim é aconchego. O perdão é como o calor da lareira em dias e noites frias. Acolhe, aconchega, aquece. Mas para chegar até o aconchego da lareira, é necessário passar pela neve branca e fria. É necessário querer, é necessário almejar o calor que dela irradia. É preciso sentir a necessidade da casa aquecida. Se não atravessar a neve fria, não se chega ao aconchego do lar. Se não reconhecer as falhas cometidas, se não aceitar o perdão que é dado pela graça de Cristo na cruz, não se chega ao aconchego dos braços do Pai. Se não perdoarmos aos que nos ofendem, nos agridem, impediremos outras pessoas de chegarem até a casa aquecida pela lareira, de chegarem aos braços do bondoso Pai. O perdão é aquela luz na escuridão que nos direciona para o amor, para a segurança, para a paz que só Cristo nos pode dar e ofertar. Como é bom e reconfortante ouvir no final da confissão dos pecados: em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, para a gente poder refletir, vou deixar algumas perguntas. É mais fácil pedir perdão ou perdoar? O que é necessário para perdoar? O que é necessário para pedir perdão? É mais fácil reconhecer os meus erros ou que cometeram erros contra mim?
Então, que a gente possa refletir em cima desses questionamentos e a gente possa pensar como que nós devemos agir numa situação dessas em relação a pedir perdão e ser perdoado. Diferente da autora que gosta de frio e gosta da lareira, eu particularmente gosto só do calor. Mas aqueles dias de calor que a gente passa, principalmente aqui na nossa região, que são calores bem intensos, bem abafados, aquele dia que o tempo se prepara e ele desce aquela chuva gostosa que vem e acaba com esse abafamento, ele umidifica o ar de uma forma que ele fica mais leve para a gente respirar. Então a gente também pode fazer esse relacionamento em relação a isso, tudo que nos agrada. Esse dia de chuva que vem e refresca esse calor que acaba com essa sensação de abafado, ela nos gera uma sensação de alívio. Então, que a gente possa enxergar o perdão como essa sensação de alívio, não só na lareira quente, mas também quando refresca o ambiente. Essa é uma questão muito complicada. A gente para analisar, falando assim, um ambiente de igreja, né? Vamos falar desta forma. A gente que convive com muitas pessoas e a gente acha muitas vezes que a igreja é um lugar perfeito, ou pelo menos deveria ser, né? E a gente vê que, infelizmente, dentro da igreja existe essa questão, mesmo a gente falando tanto do perdão, falando que Deus nos perdoa, falando que nós precisamos perdoar para poder sermos perdoados, assim como o estudo nos diz, a gente vê que na teoria parece muito mais fácil que na prática. E às vezes a gente encontra uma dificuldade muito grande, assim, em irmãos e irmãs que não conseguem perdoar, ou que têm uma dificuldade muito grande para perdoar. E todos nós erramos, todos nós falhamos, inclusive os pastores são seres humanos também, eles podem errar e erram muito. E a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas às vezes não conseguem tolerar isto, né? A gente vê que o perdão é o ponto central. Se Jesus não tivesse morrido na cruz para nos dar o perdão dos pecados, nós jamais teríamos a salvação. E vemos que isso é um ponto-chave, o perdão dos pecados. Se não tiver perdão, não tem salvação. E automaticamente o perdão que Deus nos oferece, que Deus nos estende, e a gente vê que o estudo deixa bem claro isso, né? Que as Escrituras Sagradas falam a respeito disso. Precisamos sim perdoar. E às vezes a gente encontra pessoas que não conseguem se apropriar do perdão. E isso aí acaba sendo complicado também. As pessoas que fizeram algo e acham que agora Deus nunca mais vai me perdoar. É imperdoável isto. Ou que simplesmente não conseguem se sentir perdoados. E isso é um problema muito grande nos dias de hoje. Vemos muitas pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, justamente porque não conseguem se sentir perdoadas. Aqui nós estamos falando de dois aspectos: perdoar e também se sentir perdoados por Deus. Se sentir perdoado pelo próximo, mas principalmente se sentir perdoado por Deus. E sim, as pessoas precisam se apropriar deste perdão. Se apropriar do perdão é confiar que foi perdoado, é Exato. acreditar que foi perdoado. Então a gente se apropria dessa forma, como a gente pode comparar quando a gente vai em uma loja, a gente compra determinada coisa, produto, e a gente leva para casa, a gente se apropriou. A gente pagou por aquilo e se apropriou. E como é que a gente paga pelo perdão? É se arrependendo, é pedindo esse perdão e se apropriando, levando para casa então esse produto que Deus sempre nos dá, que é o perdão, quando a gente pede de coração sincero e arrependido. Tem duas canções que eu gosto muito, que elas não falam só do perdão, elas falam de outras coisas, mas eu gostaria de ler essas duas canções aqui, que seria A Começar em Mim, que é de Beatriz Augusta Correia da Cruz, que ela fala: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como Deus é em nós. Onde há frieza, que haja o amor. Onde há ódio, que haja o perdão, para que o povo de Deus cresça assim, rumo à perfeição, perfeição no céu, para que a gente possa crescer para ir para o céu. E a outra, que eu gosto também muito, ela é Ao Orarmos Senhor, de Ralph Carmichael.
que diz assim: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. Esse refrigério, então, vem daquele acalento no coração, né, pastor? Do perdão que a gente pode, então, dar essa paz no nosso coração, que a gente possa refrigerar o nosso coração para que ele queime somente com a fé no Espírito Santo. Nós precisamos entender essa questão do perdão. Isso é uma coisa muito séria. Como foi dito, é um ponto-chave no cristianismo. Nós temos a salvação por causa do perdão que Deus nos dá, através de Jesus Cristo, através da confiança em Jesus Cristo. Ter a certeza de que nós somos perdoados, mas nós também estendermos o perdão, estendermos o amor de Deus para aquelas pessoas que nos ofenderam. E às vezes isso é muito difícil, mas é necessário. Nós precisamos fazer isto. Nós temos que querer perdoar. Mas eu não consigo, a ofensa foi muito grande. Tudo bem, com certeza, a gente não pode fechar os olhos para isto. Mas primeiramente eu tenho que dizer para mim mesmo: eu quero perdoar, eu preciso perdoar, porque Deus me perdoou, Deus perdoa os meus pecados, eu também sou pecador. E esse querer, muitas vezes nós precisamos orar, pedir para Deus, para nos ajudar. Dependendo da ofensa, às vezes a gente tem uma relação muito próxima com algumas pessoas e infelizmente nós ofendemos essas pessoas ou essas pessoas acabam nos ofendendo. E às vezes a ofensa é algo tão grande assim que a gente não consegue mais encontrar uma forma de ter o mesmo relacionamento com esta pessoa. Mas o perdoar não significa voltar a ser o melhor amigo desta pessoa, ter a mesma relação que tinha com a pessoa, mas sim deixar esse peso, largar essa carga, parar de ruminar, como foi dito no estudo, porque isso aí nos causa ansiedade, nos causa sentimentos que não nos permitem viver bem no dia a dia. E é por isso que nós precisamos perdoar o nosso próximo. Pegando aí essa linha do perdoar o nosso próximo, do ruminar, do não conseguir deixar isso de lado, a gente pode colocar que se a gente não consegue perdoar, a gente não vai conseguir conviver com essa pessoa. E aí fica o questionamento: como eu irei na igreja se eu não conseguir perdoar o meu irmão, eu não consigo conviver com ele dentro do mesmo ambiente, eu não consigo parar perto dessa pessoa sem que aquilo me machuque, sem que aquilo me cause um ódio, sem que aquilo me cause uma revolta. Então o perdão é muito além do que a gente pode imaginar. Como o pastor falou, não é que a nossa amizade vai voltar a ser como era, se a ofensa foi tão grave assim, mas que eu possa estar no mesmo ambiente que essa pessoa sem que isso me machuque. Isso é perdoar. E diferente de nós, que a gente perdoa, mas não esquece, Deus perdoa e esquece todos os nossos pecados. É encerrando desta forma que eu quero fazer a oração. Então eu peço que você coloque nas mãos de Deus tudo que está lhe machucando. Todo aquele perdão que você não conseguiu dar, que você não conseguiu aceitar, que as pessoas lhe ofenderam e você não conseguiu ainda apagar isso do seu coração, coloque nessa oração e peça para que Deus tire isso de você. E da mesma forma que a pessoa que você ofendeu consiga te perdoar, consiga lhe dar esse perdão. Então peça para Deus. Também peço que todos coloquem em oração a sua saúde, a saúde das pessoas que estão passando por algum problema, segundo a vontade de Deus, que isso se cure ou que isso venha a melhorar. Então coloquem nas mãos de Deus tudo o que vocês precisam e orem comigo, baixando suas cabeças, fechando seus olhos, respirando fundo. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo
muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e santa, inocente e amarga paixão e morte do teu amado Filho Jesus Cristo, que tenha piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Suplico-te também que me ajudes a ser testemunha do teu amor no perdão dado por mim a quem me tenha ofendido ou agredido. Que eu saiba levar o teu amor àqueles que agem de má fé para comigo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Então queremos agradecer a todos por estar junto conosco nessa manhã aqui na Rádio Adorai Alto Vale, desejando um restante de semana muito abençoado. Agradecer primeiramente sempre a Deus por nos proporcionar mais um dia para que a gente possa sorrir, viver e perdoar. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais este momento, agradecemos a todos que estão nos ouvindo, que essas palavras elas possam ficar em nossos corações e nossas mentes e possam nos fortalecer a nossa fé e o amor de Deus e o amor ao nosso próximo. Uma abençoada semana, fiquem na paz de Jesus. Ó Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações.